Espaço UFES. Meu nome é Débora Molina. No programa de hoje a gente vai conversar sobre programas criminais e o fascínio pela morte e violência. A convidada de hoje é Cláudia Murta, professora do Departamento de Filosofia da UFES, também psicóloga e psicanalista. Professora, muito obrigada pela sua presença, por ter atendido ao convite. Eu que agradeço, Débora. Esse tema é um tema que eu trabalhei a vida toda, minha vida acadêmica toda, porque eu estudei psicologia aqui na UFES e fiz toda a minha pós-graduação, mestrado, doutorado em filosofia fora, mas sempre trabalhando o tema da pulsão. E em Freud, esse tema é chamado pulsão de morte. Esse tema que vocês estão trazendo. O Freud ele propõe que nós temos duas pulsões que é a força de vida, a força de movimento, né, da vida, né? E essas forças são pulsão de vida e pulsão de morte. E ele diz o seguinte, que a nossa vida é um longo adiamento de um caminho para a morte. Então, o que acontece? Nós temos essa pulsão, esse ímpeto que nos encaminha para a morte. E por que nós temos isso? Porque nós, dentre todos os animais, nós somos os únicos que temos consciência de que vamos morrer. E isso é um fascínio. Então, essa pulsão, esse ímpeto que organiza a vida, ele vai em direção à morte. Agora, o Freud também diz, ele fala de pulsão de vida. O que seria a pulsão de vida? É o momento em que você para, se satisfaz e interrompe aquela pulsão de destruição. É como se você tem uma questão que aponta para essa destruição, né, para essa morte, para o fim, e aí você se satisfaz com alguma coisa e para aquilo ali. Por exemplo, o Freud também chama a pulsão de vida de amor. Então, se você ama, por exemplo, mergulhar no mar, né? Você tem um amor para mergulhar na praia aqui, nós estamos na praia, e ali você esquece aquela pulsão destrutiva, entendeu? Por mais que ela seja organizadora, o amor vem em forma de pulsão de vida e interrompe aquele caminho. Sim, é uma pequena pausa, então, que a gente tem dessa força que nos atrai para a morte, né? O amor seria isso. Exatamente. Compreendi. E sobre esses programas criminais, o que gera tanta audiência neles? Por que atrai tanto público? Justamente por isso. Porque a gente tem esse fascínio em relação à morte e cada vez que ela acontece, isso fascina, isso vem, aquela força vem e você fica fascinado por aquilo. Tem algum mecanismo assim específico que eles usem para despertar isso nas pessoas? Basta mostrar a morte. Quanto mais horrível, né, mais fascinante é. Não fascinante no sentido assim de que eu fico encantada daquilo, fascinante diante do horror, o medo mesmo. Porque nós temos medo da morte, né? A gente foge da morte e fica fascinado por ela ao mesmo tempo. Entendi. É uma contradição, então, de correr em direção a ela e, ao mesmo tempo, tentar evitá-la. Correr em direção a ela e dela. Compreendi. E você acha que agora teve alguma coisa, algum acontecimento que fez com que aumentasse os programas criminais, assim, tivesse um boom de programas que tratam sobre morte, sobre violência? Ou isso é uma constante, ou nada assim que a gente possa observar? Não, isso é uma constante, assim. Isso é uma constante. Agora, dentro do jornalismo, talvez vocês possam dizer mais do que eu, né? O que a ética jornalística permite, né? Se permitia menos antes. Eu sei que, por exemplo,
não se noticiava sobre suicídio, por exemplo, né? Então, fazia parte da ética. Então, quanto que está a ética do jornalismo quanto a isso? Isso aí eu realmente não sei dizer. O que eu sei dizer é que nós nos interessamos, nós espectadores, né? Nós nos interessamos porque isso está na nossa condição humana, na base da nossa condição humana. Esse interesse porque eu tenho medo, eu sei que isso vai acontecer comigo, né? E o que acontece, por exemplo, o Freud, no fim da Segunda Guerra, o Einstein escreveu uma carta para ele que era "Por que a guerra?". E o Freud respondeu, uma correspondência, Einstein-Freud, e o Freud respondeu dizendo que a gente tem esse impulso, a gente tem, isso vem para a gente em forma de mal-estar, a gente tem esse mal-estar constante que, ao invés de, essa fascinação pela morte, ao invés de destruir a própria vida, a gente vai destruir a do outro. E aí, por isso está na base das guerras, né? E o Einstein pergunta, isso tem solução? O Freud diz que não tem solução. Mas depois disso eles criaram, né, a Declaração Universal de Direitos Humanos, né? Assim, a gente tenta, na luta pelos direitos humanos, né, a gente tenta fazer valer. Mas o que mudou, voltando a falar até sobre ética, o que mudou é a perspectiva da ética, porque a ética antiga era a busca pelo bem, pelo belo, né? A ética contemporânea é a busca por evitar o mal. Então, a ética, a base da nossa ética agora é de direitos humanos. Vamos evitar o pior, vamos fazer valer os direitos, vamos seguir a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Entendi. Então, a gente pode dizer que a morte com esses programas acabou, e a violência também, né, consequentemente, acabou virando um entretenimento de uma certa forma, acabou virando até uma fonte, de certa forma, de prazer, assim, contentamento? Boa questão, boa questão. É o prazer no desprazer. Aquilo dá um desprazer e você sente, o Freud também, né, que é a minha referência, ele fala disso, você sente um prazer no desprazer. E é claro que o capital explora isso, né? É uma exploração capitalista em torno disso, em torno desse mal-estar fundamental que a gente tem. E você falou muito bem. É muito contraditório a gente pensar que a gente luta tanto pelo desejo de viver, mas se atrai muito pela morte em si. Como que a gente lida com isso? Tem como ter um equilíbrio entre isso, essa obsessão, de certas vezes, que a gente cria por esses programas criminais e não se deixar ser levado totalmente por esses programas, não deixar aquilo entre mesmo na sua vida, sabe? Que aquela morte, aquele desejo de morte seu nos programas seja absorvido. Sim, sim. Suas perguntas são muito boas. A gente tem que lidar, eu acho que o que vocês percebem, né, que acontece contemporaneamente, né, parece que aumentou esse desejo, é a exploração capitalista, né, em cima disso. Então, como fugir? Um filósofo que foi meu orientador, é minha referência, Alain Badiou, ele diz o seguinte, cada vez que a gente tem um espaço, a gente cria um espaço, o capital vem e ocupa aquele espaço. Então, como não dar espaço para isso, né? Como não dar espaço para isso? É uma questão. O Freud, ele fala que a gente pode sublimar, né? Esse desejo, essa pulsão de morte, ela tem algumas vicissitudes. A gente pode recalcá-la e ela continua incomodando, ou a gente pode sublimar, né, e transformar aquilo em projeto, por exemplo, interessante, né? Então, tem projetos de arte aí que são interessantes, projetos humanitários que são interessantes nisso, que é uma transformação daquele desejo de morte em uma coisa que não tem nada a ver com aquilo,
Então é sempre uma tentativa da gente canalizar esse desejo de morte, transformar essa morte em algo que nos faça querer viver. Isso, isso. E, por exemplo, se você transforma em arte, transforma em uma coisa bela, a beleza ela é muito mais interessante do que o próprio horror, né? Sim. É mais atrativo, né? A beleza em si, talvez. Acalma mais, né? Assim, em termo, os gregos diziam que o bem e o belo eram as duas últimas barreiras, era aquilo que a gente tinha que alcançar. Alcançar o bem e alcançar o belo. Né? Esse era o princípio ético deles. Né? E essas eram as duas barreiras diante do horror. Então, para a gente conseguir alcançar a vida, primeiro a gente precisa quebrar essa barreira da morte, quebrar esse fascínio pela morte. Não é quebrar, porque isso é constitucional, né? Isso é da condição humana. Quebrar não dá, mas você pode lidar com isso. E existem várias maneiras, o amor é uma delas, tem religião, tem gente que usa religião, tem gente que usa arte, tem gente que usa ciência, tem gente que usa outros elementos mais complexos. Tem um texto do Freud, O Mal-Estar na Civilização, que ele diz que cada um tenta, ao seu próprio modo, lidar com isso. Algumas alternativas e saídas são mais eficazes do que outras. Depende da disposição que você tem. Nem todo mundo tem uma disposição para sublimação, para fazer uma arte, alguma coisa assim. Entendeu? Compreendi. Então, de certa forma, a gente poderia resumir que a nossa vida é sempre numa busca de tentar achar aquilo que nos leva a viver. Isso, muito bem. Compreendo. E sobre esses programas criminais, essa violência tão difundida, como que o ser humano ele pode não se fazer refém daquilo, não tornar aquilo um hábito, sabe? Que para necessidade de suprir esse desejo de morte dele. Ele precisa se satisfazer com outras coisas, né? Quando você falou assim, é um prazer, né? Ele precisa se satisfazer não só com esse tipo de coisa. É igual pessoa que tem algum vício, por exemplo, em jogo, sei lá o quê, né? Que está sabendo que está fazendo mal e vício em cigarro, né? Sabe que faz mal e não consegue abandonar, né? Então, procurar se satisfazer de outro modo. Compreendi. E para finalizar, que desdobramento que isso traz para a mente do ser humano mesmo, emocional, psicologicamente? Pensa se você uma compulsão que você tem a ver determinadas coisas, você fica preso naquilo. A consequência é que a pessoa fica refém daquele prazer tenebroso, né? Aquele prazer desprazeroso. Então, isso é muito ruim. Sei lá, não ficar na psicanálise mais contemporânea do Lacan, né, outro psicanalista, que é referência para mim, ele diz assim, não ficar tão preso a esse gozo, a satisfação que Freud chamava, né, ele chama de gozo, não ficar. Tem outras formas, tem desejo, né, tem amor, tem outras sentimentos e outros impulsos na vida aos quais você pode se dedicar, né? Compreendi, professora. Muito obrigada pela presença, por ter esclarecido tantas questões. Eu agradeço muito pela senhora ter vindo, ter conversado com a gente sobre esse assunto, de certa forma tão delicado também, e talvez possa até dizer um tabu. Provavelmente, né? Eu que agradeço para ter essa oportunidade aqui de trocar essa ideia com você e com as pessoas que vão assistir ao programa. Esse foi o programa Reverso UFES de hoje. Meu nome é Débora Molina e eu agradeço a atenção de vocês.